Vamos aprender da palavra um pouco. Abra a Bíblia Sagrada na epístola aos 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu. A primeira carta é escrita aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios 12. Vamos aprender um pouco nessa noite sobre unidade do corpo, sobre sermos um, sobre atuarmos cada um naquilo que Deus nos chamou. Eu leio a partir do versículo 12 que diz assim, 1 Coríntios 12 e 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, vírgula, cada um deles. Você está acompanhando a leitura? Cada um deles como quis. Quem é esse como quis? Estamos falando de quem? Quem quer? Quem quis? Deus. Tem certeza que não é a parte do corpo? Amém? Irmãos, alguns dedinhos, alguns pés, se escalam para ser pé. Algumas orelhas gostariam de ser, às vezes, o nariz. E se escalam para ser nariz. Mas são as orelhas. Imagina a orelha aqui na frente. Quando andasse de bicicleta, ia entrar tanto ar aqui que ia dar problema. Cada membro foi posto no corpo como Deus quis. Nós chamamos ao Criador, muitas vezes, de Senhor. Né? Senhor. Quem é um Senhor? O que faz um Senhor? Manda. O que faz um Senhor? Decide. O que faz um Senhor? Opina. E a opinião dele prevalece, porque afinal ele é o Senhor. Mas às vezes, amados, sabe o que nós fazemos? Muitas vezes, nós chegamos no trono, aonde está o Senhor Deus, e fizemos assim: Senhor, dá uma licencinha. Fica aí um pouquinho, sente aí. Isso. Ali, agora eu vou sentar aqui no trono e eu vou tomar decisões. Eu vou fazer isso. Amanhã, tem um texto que diz, né, que a gente não devia dizer assim: amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou fazer do jeito que eu quero, amanhã eu vou chutar a bola para o lado que o meu narigão estiver inclinado. Aí quando a gente faz isso e começamos a colher problemas, porque quando nós decidimos mal, porque nós não sabemos, nós não conhecemos as coisas. O dia de ontem que já passou, nós não nos lembramos de tudo, nós não captamos tudo que nos ocorreu no dia de ontem, que dirá decidir coisas pelo dia de amanhã. Aí quando der errado, a gente dá uma chance. Tá bom, Senhor. A gente se arrepende, chora, lamoria, fica, e aí permite que Deus volte ao trono. Se Ele é Senhor, a decisão dele é que deve prevalecer. E Deus trata com o homem antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que eu e você fomos escolhidos para ser dele antes da fundação do mundo. Antes que começasse a obra de Deus no planetinha que não tinha forma, que era vazia, chamado Terra, Deus já tinha um plano para mim e para você. Este plano é eterno, este plano é perfeito e este plano é irrevogável. Você conhece esse texto? Que as ordenanças de Deus sobre a vida de alguém são irrevogáveis. Mesmo quando eu e você fugimos da vontade de Deus, a vontade dele permanece fiel sobre a nossa vida. O plano que Deus tem para mim e para ti, Ele quer levar a bom termo, meu amado. Compete a mim e a você andarmos na vontade dele. Continuando o texto. Deus, como quis.
E eu tinha parado no versículo 18. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Lembre-se do seu dedinho mindinho, quando você levanta de madrugada e não acende a luz para fazer um pit stop no banheiro. E aí você faz a curva muito fechada e acerta o pé do armário, com o dedinho pequenininho, e não pode gritar, porque senão vai acordar a sua esposa, né? Você tem que ficar na bênção, aleluia. Lembre-se disso, que você vai entender esse texto aqui. É o menorzinho, dos dedinhos do pé, é o menorzinho. Mas, amado, quando eles gastam assim para o lado... E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Na praia, o que a gente tapa? O que a gente chama de desonroso, não é? A gente mostra a barriga, a perna, o lombo, a cabeça, fica tudo vermelho, que nem um camarão pré-cozido. Mas tem umas partes que nós protegemos. Minha amada irmã, você que é casada, se você achar por bem criticar o nariz, a orelha, o pelo da orelha do seu marido, fale. Mas não critique outras partes, porque irmã, ele vai ficar eternamente magoado. Meu, que nariz torto, tudo bem. Meu, que orelhão comprido, tá aí, ouve coisa lá no Garcia, tu ouve aqui na Itopava. Amém. Mas não olha assim e diz, que esquisito. Minha irmã, em nome de Jesus, não faz isso. Isso magoa profundamente para todo sempre a vida de um irmão. Irmãos, nós damos mais honra ao que às vezes a gente acha, não é que seja desonroso, não é. O corpo humano foi Deus que fez, é perfeito, né? Mas nessa parte, a gente dá mais honra. E entre nós, estamos falando, usando o exemplo do corpo humano em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus não está mais sobre a terra. Jesus passou pela terra, nasceu há 2000 e poucos anos atrás, viveu 30 anos, aos 30 anos foi batizado, começou o seu ministério, durou mais ou menos 3 anos e meio, os homens o condenaram, levaram à cruz, ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue inocente por mim e por você, foi sepultado, mas a morte não o segurou. Porque no terceiro dia, com poder e grande glória, Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje ele está vivo à destra de Deus e intercede por mim e por você. Mas a ação de Deus, o resultado do ministério de Jesus, continua ainda hoje. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa de Deus que age sobre a terra hoje. E você e eu, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, somos a mão de Jesus, somos os pés de Jesus, somos os olhos de Jesus, somos os ouvidos de Jesus, somos o ombro de Jesus e somos a boca de Jesus andando sobre a terra. Nós somos o corpo de Jesus atuando na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nos dividimos em placas. A aba aqui, a Assembleia de Deus ali, Deus é amor, Santas Missões, tem um monte de denominação, tem um monte de placa, tem um monte de coisinhas diferentes nesse corpo. Mas na cidade de Blumenau existe uma igreja do Senhor Jesus só. Formada por um pedacinho do corpo, em cada uma dessas plaquinhas que eu citei, formando um corpo só nessa cidade. E Deus quer que nós atuemos em unidade. E embora tenhamos ações diferentes, nós vamos ver isso mais na frente. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro doutor, milagre, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de língua. Vem uma pergunta, porventura são todos apóstolos? O que você acha que é a resposta para essa pergunta? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não.
São todos operadores de milagres? Também não. Têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Uma grande maioria fala, mas também não são todos. Interpretam todos? Não. Bom, já que a resposta é não para cada uma dessas perguntas, e todas essas manifestações do Espírito Santo são necessárias, desejáveis, que estejam atuando e existindo na igreja, nós precisamos viver em unidade. O doutor precisa do mestre, o mestre precisa do profeta, o profeta precisa de quem faz milagre, o que faz milagre todos precisam de quem preside. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos funcionar individualmente, irmãos. O meu corpo não pode a perna direita querer ir para lá e a esquerda ir para lá. Você já sabe que vai dar problema. Ó, a perna direita vai indo e a esquerda vai para o outro lado. E aí como é que faz? Amém? Às vezes, irmãos, nós estamos seccionados. Às vezes nós queremos nos tornar independentes. Doença crônica do ser humano, ser independente. Adão quis ser independente. O homem sempre quer ser independente. O homem, por exemplo, quer ter dinheiro para ser independente de Deus. O homem sempre procura fazer do jeito dele. O homem não quer se submeter. Nós somos revolucionários no DNA, irmãos. Nós queremos, às vezes, voar longe de Deus. Por que a gente desobedece a palavra? Porque nós achamos que do nosso jeito é melhor. E se você tem tido alguma experiência, se você já está vivendo o Evangelho, você e eu temos aprendido que não tem como a nossa vida funcionar fazendo do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Foi Ele que quis e Ele que colocou. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Volte um livro, nós estamos em Coríntios, volte um livro para trás, você vai achar o livro de Romanos. Quero ler com você o capítulo 12. 4 versículos. Romanos 12 é um livro antes do Coríntios, onde nós estávamos. Romanos 12. Diz assim o versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amados, nós temos operações diferentes. Nós temos que reconhecer isso. Mas sabe o que acontece com o corpo? O nariz tem que fazer o quê? Dar uma decoradinha, né? Jesus. Tem que dar uma decorada. E tem que funcionar para você sentir os aromas da vida. Você não faz assim, né? Deixa eu ver se isso aqui tá bom. Você não cheira aqui. Você cheira aqui. Isso fala o quê, meu irmão? Que você e eu devemos ser o melhor para aquilo que Deus nos chamou. Se você é pé, irmão, seja o melhor pé. Na hora de chutar, acerte. Não bata para lá e a bola vai para lá. Seja um bom pé. Se você é uma orelha, meu irmão, seja osso assim, ó, seja um orelhão. Aqueles antigos da Telesc, aqueles assim, aqueles baitos. Seja o melhor orelha. Sabe por quê, irmãos? Sempre que um passarinho tentar-se, tem poucas espécies, a maioria deles, o canarinho, se ele quiser se jogar dentro do mar para ir lá no fundo pegar um peixinho, não vai dar certo. Concorda? Se a tilápia acordou de manhã, eu cansei de estar aqui no fundo da lagoa. Esse negócio aqui da lagoa é toda a vida a mesma coisa, é redondo, eu já passei por tudo que é canto. Eu vou bater asa hoje. Aí a tilápia sobe, aproveitar que amanhã, segunda-feira, é feriado, vai ter pouca gente caçando, os meninos foram tudo para a praia, eu posso dar uma voadinha que não vou tomar nenhum pelotaço de funda. Aí a tilápia vai até a beirada, bate a asinha e decola e vai lá para cima da figueira. Chega lá, a tilápia abre a boquinha. Irmão, não dá certo, é uma loucura da minha cabeça. Estou botando o passarinho voar e estou botando a mergulhar e peixe a voar. Irmãos, o peixe
foi feito por Deus, com barbatana, com a capacidade de tirar o oxigênio da água para respirar. Se ele vai fora, se tira fora da água e mantém ele fora, ele morre. O passarinho não tem guelra. O passarinho tem que ter o ar como eu e você, porque o passarinho tem um pulmão. Se ele mergulhar, poucas espécies mergulham, são passarinhos que vivem no mar, desenvolveram essa capacidade de pescar, mas são só aqueles lá. Não adianta pegar um passarinho aqui de Blumenau, uma correquinha, e levar lá, querida, come aí, e mergulhar ela. Eu vou te ensinar, a gente faz assim, irmãos, 2 minutinhos, morreu. Às vezes, a gente está morrendo na fé. Porque acha que Deus não funciona, porque nós queremos bater asa quando somos um peixinho. Forte Brasil. Às vezes nós temos uma fé frustrada, porque nós insistimos em ser e fazer coisas que Deus não te talhou, Deus não te capacitou, Deus não te deu os instrumentos para fazer aquilo, mas você teima em fazer aquela coisa. Nós não lemos que o Senhor pôs cada um como Ele quis? Alguns de nós chegam ao limite de achar que Deus, preste atenção, tem que quebrar princípios dele para que o nosso projeto dê certo. Irmãos, Deus não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu. Não tente jogar na mesa de bilhar da vida com Deus e tentar colocá-lo em sinuca, porque Deus não se tenta. Deus não coaduna. Deus não transige. Deus não dá um jeitinho. Deus não volta atrás. Deus não mente, Deus não se engana, e Deus não vai cometer um desatino naquilo que Ele falou, porque tu quer ou porque tu precisa. Deus não quebra propósitos. Deus não quebra princípios. Alguns de nós temos tentado a Deus, tentando convencê-lo a falhar em alguma coisa da palavra, que nós sabemos que está aqui, mas que nós precisamos, para o nosso projeto dar certo, que Deus volte atrás. Deus não volta atrás na sua palavra. O céu e a terra passará, mas da palavra de Deus, nenhuma vírgula deixará de se cumprir. Não tente colocar Deus contra a parede, porque com Deus não se brinca. Não tenta colocar Deus em sinuca, porque o problemático vai ser você. Ele continua Deus Todo-Poderoso. A palavra dele é sim, sim e não, não. A palavra dele não volta vazia. O céu e a terra passará. Isso que nós conhecemos de terra, até de continentes no planeta, um dia vai se mudar, porque Deus vai enrolar como um vestido velho. O Apocalipse fala isso. Mas na palavra de Deus, nenhuma vai cair por terra. Não tenta comprar Deus com a tua oração. Não tenta comprar Deus com o teu jejum. Não tenta comprar Deus com as tuas boas ações. Deus não muda. Eu tenho que mudar. Deus é o eterno, eu sou o passageiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra. Nós, às vezes, estamos tentando negociar as coisas de Deus, meu irmão, para o nosso projeto dar certo. É comum as pessoas fazerem planos e apresentar para o líder, para o pastor, para o irmão, o que cuida. Olha, isso aqui, eu já estou fazendo, já fiz isso, já tomei 5 atitudes nisso aqui. Vocês podiam abençoar, ver se é da vontade. Peraí, agora que já começou a fazer um monte de coisa, agora tu vem perguntar se é da vontade de Deus? Irmãos, nós fazemos coisas e botamos para Deus carimbar. Aí Deus olha e diz assim, o quê? Mas para fazer isso aqui eu vou ter que desfazer esse texto aqui. Para fazer isso aqui, eu vou ter que ser injusto com aquele outro. Ai, Senhor, eu te prometo que eu vou dar uma ofertona se o Flamengo for campeão. Ah, Senhor, lá no Flamengo tem 2 irmãos que são convertidos. São nossos irmãos da fé, abençoa os seus servos.
Aí Deus pergunta assim, tá, e se eu abençoar o Flamengo, como é que fica a oração dos outros 2 atletas do Fluminense? Porque lá no Fluminense também tem 2, que também estão lá. Irmão, a gente não pode ser infantil. Isso é tentar a Deus. Deus então vai ter que ser injusto com o tricolor para abençoar o flamenguista? Das coisas que eu e você temos que fazer, das coisas que Deus nos talhou, daquilo que Deus providenciou desde antes da fundação do mundo para nós atuarmos, há 2 tipos, eu entendo, de coisas que Deus tem para nós. Para alguns de nós, Deus tem um trabalho específico. Ele teve um trabalho específico para Noé. Noé foi um homem talhado por Deus, chamado por Deus, para providenciar a salvação para os contemporâneos dele, da sociedade que estava pervertida e que Deus, depois de todo o pecado ter subido às narinas de Deus e ter enojado o estômago de Deus, parecido com o que está acontecendo nos dias de hoje, Deus decidiu que ia operar a justiça dele. Mas antes de Deus operar a justiça, ele sempre manda a misericórdia na frente. Antes de Deus atuar como juiz, ele manda o filho dele, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, o nosso advogado, tentar resolver. Noé é um precursor, é uma forma do que Jesus fez. E Noé veio, não tinha chovido sobre a terra até então, construiu a arca. Noé pregou durante muitos anos, o povo dizia que Noé era lelé da cuca, onde já se viu o dilúvio, o que é isso? Não, a água vai subir, a água vai cair, como? Nunca caiu água, esse negócio não é assim. E ele pregou, os que creram, parece que foi só a família dele, entraram no plano de Deus e foram salvos. Ninguém nunca mais precisou construir outra arca. Deus, no final daquele estrago, sobrou só a família de Noé. Nós somos descendentes da família dele. Então, se você for ver a tua árvore genealógica, indo para muitas gerações para trás, você vai ser da família de Noé, que foi de lá que recomeçou toda a povoação da terra. Não vai precisar fazer outra. Deus disse que nunca mais ia condenar a terra pelas águas. Vai condenar a terra pelo fogo, pelo enxofre, pela ação no final dos tempos, mas por água, dilúvio, nunca mais. Então, Noé teve um trabalho específico. Funcionou para aquilo. E funcionou muito bem. E cumpriu o seu projeto. Talvez você seja o primeiro da tua família a ter sido chamado. E Deus tem um projeto específico para a tua vida. Ganhar eles lá. Ninguém mais vai poder fazer isso. É você. Deus te chamou. Deus te comissionou. Deus te formou. Deus deu tudo que você tem e o que você é no dia de hoje para poder te usar especificamente com a tua família, com os teus amigos, lá onde você está inserido. Tem mais um detalhe. Mais alguém. Sansão precisou... Os filisteus estavam assolando os israelitas. E Deus levantou Sansão, teve um pacto específico com ele. Ele não podia cortar cabelo, ele era nazireu, não podia passar navalha no cabelo. Você sabe que naquele meio ele se corrompeu, olhou as amalequitas, foi lá para a tal da Dalila, que era uma sem vergonha, só o babaca, quer dizer, só o irmão Sansão que não percebia. Porque uma mulher dizia assim, ai Sansãozinho, aquelas danças lá. Me diz qual é o teu segredo. Ela não estava de boas com ele. Ele estava enganadinho. O homem apaixonado, quando pensa com a cabeça errada, só faz besteira, irmãos. Ops, falei. O Sansãozinho teve umas ideias péssimas. Não, o que é? Não, se tu fizer uma corda nova. Aí buscou a corda nova. O que ela estava querendo? Não estava na cara que queria matar ele, destruir ele? E ele, apaixonado, bobamente, bestamente, quase botou o plano de Deus a pique. Conseguiu vencer, mas pagou com a sua própria vida. Um trabalho específico. Ninguém mais precisou derrubar, teve uma força tão grande como Sansão teve, para derrubar aquele estádio lá e matar um monte de filisteu. Teve mais outro. José. José passou tudo que passou, foi vendido pelos irmãos. Jogaram ele numa cova, foi tirado, vamos ganhar um troco, venderam ele. Ele foi para o Egito, ficou lá preso, interpretou os sonhos, foi posto como governador do faraó,
do faraó, não foi o do seu Nabucodonosor, é que de manhã eu me empolguei aqui, estava empolgado e falei que foi Nabucodonosor, aí um irmão amoroso disse, pastor, a história do Nabucodonosor é com outro personagem. Eu falei, amém. Então foi o faraó, irmãos. O pregador também se engana, né? Então foi faraó. Nabucodonosor é outra história. Foi específico. Interpretou o sonho, providenciou durante 7 anos de bonança e de fartura, reter comida para nos 7 anos de fome o povo se salvar, e salvou, e foi o maioral. Muitas pessoas amam esta parte de ser maioral, mas se esquece que só José conseguiu ser maioral porque Deus o treinou. Lá na masmorra, lá quando foi vendido, lá quando ficou preso, né? É muito fácil, irmãos, ir para a galera. É muito fácil quando alguém... sabe o que é pirata papagaio de pirata? Né? Quando alguém vai dar uma entrevista e é famoso, sempre vem alguém que fica assim atrás. E normalmente a gente diz, meu, que cara sortudo. A gente não sabe o que a pessoa passou. Às vezes você vê um atleta que corre, que ganha, você não sabe o treinamento dele. Você normalmente está dormindo quando diariamente ele acorda de madrugada para começar o treinamento dele, para ser vencedor. Então, a gente tem que pensar algumas atitudes. Homens que tiveram um trabalho específico. Esteja preparado para o trabalho específico que Deus te talhou. Seja a melhor parte do corpo que você é. Desempenhe especificamente. Mas existe outro tipo de atitude que eu chamo de ministério geral, que não é específico. E aí eu peço que você volte mais um livro. Estamos em Romanos, vá até o livro de Atos. Atos, você sabe que é um livro que ainda não terminou. Na Bíblia ele tem 28 capítulos, você e eu estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, porque Atos é a história da igreja, e a história da igreja ainda não terminou. Então você e eu estamos escrevendo Atos 29. O 28 foi da igreja da época, mas você e eu estamos escrevendo Atos 29. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus diz assim no versículo 8. Disse-lhes, não vos pertence saber tempos ou estações, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, versículo 8, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Fale, testemunhas. Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até em Blumenau, confins da terra. Meu amado, uma pergunta. Você tem sido testemunha? Você tem testemunhado por onde você vai do que Deus tem feito na tua vida? As pessoas sabem quem você é em Cristo? Ou você é um agente secreto? Me erra, me erra. Não, mas aqui eu precisava de um conselho. Conselho não. Meu, o que será que eu faço? Aqui, eu estou doente, a minha mãe está com depressão, estou com problema. Não, me erra, se dana, se vira sozinho. As pessoas sabem quem você é em Cristo. Eu sei que o mundo não quer o nosso estilo de vida. Eu sei que as pessoas não querem o senhorio de Deus, mas nós precisamos estar a postos quando eles precisam. E sabe quando é que eles precisam? Todo dia. Sempre. Você tem testemunhado? Você tem deixado Deus fazer coisas na tua vida? E principalmente, depois que faz essas coisas, te usar? Você tem tido coragem? Você tem tido a honradez de falar do amor de Deus e aquilo que Ele tem feito na tua vida? Você tem dito que a necessidade daquelas pessoas ao teu redor é Deus quem tem a solução? Ou você tem ficado quieto? Você tem se contentado só você ter achado a porta? Você acha que foi para isso que Deus te chamou? Foi para isso que Jesus Cristo de Nazaré deu a sua vida lá na cruz do Calvário? Para você ser salvo, ficar numa boa e ficar assim para os outros. Eu achei de vida. Está indo para o inferno. Você tem sido testemunha? Pergunta para você responder para Deus. E ser-me-eis testemunhas.
E lá no livro de 2 Coríntios, volte lá, a gente estava no primeiro, agora vai na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios 5. Eu já vou direto ao 18. Se tivesse mais tempo, nós leríamos desde o 11, para entendermos melhor o contexto, mas vou direto ao 18 e ao 19, que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Repita, pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, irmão, se existe um ministério, se existe um trabalho específico para uma pessoa fazer, uma coisa que só ela vai fazer, existe ministérios, atuações gerais para todos nós. Sermos testemunhas através da palavra da reconciliação. Que Deus, em Jesus Cristo, estava reconciliando o homem pecador com Ele, Deus Santo. Esta é a palavra que deve estar na nossa boca. E isso, irmãos, é para todos nós. Seja olho, seja pé, seja ouvido, seja que parte você for do corpo. Não fuja da sua responsabilidade. Não tente se enganar, dizendo, eu gostaria tanto de ser como aquele irmão. Olha que lindo, agora veio até a filhinha. Aliás, parabéns. Estava muito bonito. Deus te abençoe. Né? Eu queria ser como aquele irmão. Olha aqui, como ele é abençoado. Ele canta, ele tem um vozeirão, ele sabe tocar. E agora ele tem uma filhinha que está aí seguindo os mesmos passos dele. Meu irmão, se tu é desafinado, como eu, se a tua voz é de taquara rachada, meu irmão, não foi para isso que tu foi chamado, querido. Não tenta, sabe, bater asa se tu é uma tilápiazinha. Engraçado que o dos outros sempre é fácil de fazer, né? Ah, mas também o que tu faz? Olha, chega ali e faz. Irmão, se me der um negócio daqueles, quando eu fizer trum, desafina. O próprio violão faz assim, desisto de tocar. Nem afinar um acorde eu sei. Eu vou me meter. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou, meu amado. Você está vendo a parte exterior do pastor Levi. Então tem partes que estão tapadas e tem partes que estão à mostra. Mas tem coisas que mesmo que eu tirasse a roupa e ficasse só em roupa íntima, que você não veria. Aqui dentro, assim, nessa altura, tem uma máquina que pulsa e que mantém tudo vivo. Aqui atrás tem 2 feijõezinhos em forma de feijão, que é o filtro do meu corpo, que se parar de funcionar, encrenca tudo. Aqui na frente tem duas bombas, assim que inflam, que oxigena todo. Isso a gente não vê. Pare de querer ser o nariz porque está na cara. Pare de querer ser a orelha porque todo mundo percebe. Para de querer ser a testa, a sobrancelha. Eu queria ser uma sobrancelha. Aquela sobrancelhona assim. Aquelas que as mulheres tatuam assim, bem bonita. Ou então aquela rauba. Sabe o que é rauba? Quem é alemão aí? Rauba. É uma bicha cabeluda. Aquelas grandonas assim. Que tem uns irmãos que é uma monocelha. Ela começa aqui e vai aquela coisa gorda, que é assim, grandona. Parece uma taturana. De longe assim, ó, lá vem a sobrancelha e o irmão grudado atrás. Misericórdia. Quer ser essas coisas porque aparece. Porque aqui ó, de cima vocês estão todos olhando para mim. Meu irmão, se você é rim, se o meu rim parar de funcionar, se os 2 rins, eu morro. Se me tirar uma orelha, eu não morro. Fico feio, mas morrer não morro. Se me tirar um olho, eu vou ficar, não vou enxergar direito, mas não vou morrer. Tem gente que não tem o nariz, que teve uma doença e tal, fica aqueles buracos assim, mas ele vive. Agora, se tirar órgãos que a gente não vê, o corpo para de funcionar. Sabe que às vezes uma igreja é sustentada por irmãs e irmãos que estão aí, lá atrás, ó, que a gente não vê, mas que estão filtrando, que estão intercedendo na madrugada. Senhor, abençoa o pastor Levi, ele é esquisito daquele jeito, mas ele é gente boa, Senhor, abençoa o teu servo. Sabe que às vezes quem está aqui em cima é sustentado por anônimos aí atrás.
por rins, por pulmões, por coração. Se esses que não aparecem falharem, os que estão dando a cara aqui para aparecer, os bacana, somem. Seja o melhor órgão que Deus te criou para ser. Não foge do teu destino. Não foge do que Deus espera de você. Deixa de dar desculpa para adiar e querer fazer a coisa do outro, porque tu não faz a tua e não tens capacidade para fazer a do outro. Faz o que Deus pôs na tua mão da melhor forma possível. Fique de pé, em nome de Jesus.